quem deseja ser obedecido deve saber comandar. Os homens deveriam ser tratados com generosidade ou destruídos, porque se vingam de ferimentos leves, não podem se vingar de ferimentos graves. Quem deseja sucesso constante deve mudar sua conduta com o tempo. Quando um homem é bom amigo, também tem amigos bons. Nunca nada de grande foi alcançado sem perigo. A maneira mais fácil de crescer é se cercar de pessoas mais inteligentes que você. Uma mudança sempre deixa o caminho aberto para outras. Não há nada mais difícil de controlar, mais perigoso de conduzir ou mais incerto no seu sucesso, do que assumir a liderança na introdução de uma nova ordem de coisas. Não é a intenção que vale de um ato, mas seu resultado. Onde a vontade é grande, as dificuldades não podem ser grandes. É muito mais seguro ser temido do que amado. O ódio é conquistado tanto pelas boas obras quanto pelas más. Os homens evitam ofender menos quem inspira amor do que quem inspira medo. Um governante sábio nunca deve manter a fé quando isso for contra os seus interesses. Podemos dizer que a humanidade em geral é inconstante, hipócrita e ávida por ganhos. Os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio. O homem que tenta ser bom o tempo todo está fadado à ruína entre os inúmeros outros que não são bons. Todos veem o que você parece ser, mas poucos sabem o que você realmente é. Os homens cometem o erro de não saber quando limitar suas esperanças. Os benefícios devem ser concedidos gradualmente, e assim terão um sabor melhor. Tornamo-nos odiados tanto fazendo o bem como fazendo o mal. Há 3 espécies de cérebros, uns entendem por si próprios, os outros discernem o que os primeiros entendem, e os terceiros não entendem nem por si próprios nem pelos outros. Os primeiros são excelentíssimos, os segundos excelentes, e os terceiros totalmente inúteis. Não se evita uma guerra, ela é apenas adiada para sua própria desvantagem. Um povo corrompido que atinge a liberdade tem maior dificuldade em mantê-la. Aos amigos os favores, aos inimigos a lei. Em política, os aliados de hoje são os inimigos de amanhã. Se tiver bons exércitos, sempre terá bons amigos. O primeiro método para estimar a inteligência de um governante é olhar para os homens que tem à sua volta. E, durante 4 horas, não sinto tédio nenhum, esqueço-me de toda a ansiedade, não temo a pobreza, nem a morte me assusta, transfiro para eles todo o meu ser. Quanto mais próximo o homem estiver de um desejo, mais o deseja, e se não consegue realizá-lo, maior dor sente. Nunca foi sensata a decisão de causar desespero nos homens, pois quem não esperam o bem não teme o mal. Ninguém teme enfrentar uma situação pelo qual foi treinado. Pois o homem que queira professar o bem por toda parte é natural que se arruíne entre tantos que não são bons. Tudo se degenera, se sucede e se repete fatalmente. Como é perigoso libertar um povo que prefere a escravidão. Os homens amam conforme sua vontade e temem conforme a do príncipe. Um príncipe sábio deve se apoiar naquilo que depende de sua vontade e não naquilo que depende da vontade de outros. Alguns meios traz a conquista do poder, mas não a glória. Empreendedores são aqueles que entendem que há uma pequena diferença entre obstáculos e oportunidades e são capazes de transformar ambos em vantagem. Deve exercitar-se mais nos períodos de paz que nos tempos de guerra. Os homens, quando não são forçados a lutar por necessidade, lutam por ambição. Os que vencem, não importa como vençam, nunca conquistam a vergonha. Todos os profetas armados venceram, e os desarmados foram destruídos. O fim justifica os meios. Dizem a verdade aqueles que afirmam que as más companhias conduzem os homens à forca. Eu creio que um dos princípios essenciais da sabedoria é o de se abster das ameaças verbais ou insultos.
São tão simples os homens e obedecem tanto às necessidades presentes, que quem engana encontrará sempre alguém que se deixa enganar. São tão simples os homens e obedecem tanto às necessidades presentes, que quem engana encontrará sempre alguém que se deixa enganar.